pai, olha para você como mãe, olha para você como funcionário, olha para você como dono de negócio, olha para você como marido, olha para você como esposa. Em que você se parece com Cristo? Em todos esses aspectos que eu mencionei. Em que nós nos parecemos com Cristo? Alguém teria coragem de levantar a mão? Pastor, eu me pareço com Jesus nisso. Alguém teria coragem? Então esse estudo é muito além de um estudo. Vida com propósito é vida com propósito de fato. Porque Deus, irmãos, chamou a igreja, chamou o seu povo, chamou a nós para um propósito. E o propósito dessa noite é falar para mim, falar para você que nós somos criados por Deus para nos tornar parecido com o Filho dele, chamado Jesus. Enquanto a gente perde tempo querendo ser igual ao outro, que muitas vezes aparentemente está com a vida bem, mas por trás da cortina está com a vida arrebentada. Enquanto você olha para a cruz, que Jesus está com a vida arrebentada, está pregado numa cruz e todo mundo foge, os olhos dele, porque ninguém quer ser igual a ele. Ninguém quer ser igual a Jesus. Olha para Jesus, aquele homem na cruz, arrebentado, sangrando, com uma coroa de espinho na cabeça, os seus algozes debochando na cara dele. Se você é Deus, desce dessa cruz, salve a você, salve a nós mesmos. Mas depois da cruz, tem alguém glorificado. Depois da cruz, tem alguém exaltado. Depois da cruz, tem alguém que recebeu o nome que é sobre todos os nomes, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ninguém quer ser igual a Jesus. Em Romanos 8, 29, a palavra de Deus fala assim: Deus já sabia o que ele faria desde o início. Fala da sua onisciência, Deus sabia. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam. Está falando de soberania. Ele decidiu. Ele é soberano, então ele decide. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida do seu filho. Quem é o filho dele? A igreja está com medo? Quem é o filho dele? Jesus. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida. Sabe como Deus quer tornar você semelhante a Cristo? Sabe como Ele está fazendo isso em você? Ele está fazendo isso em nós com os mesmos parâmetros na vida de Jesus Cristo. A palavra é clara quando diz, olha só, Romanos 8, 29, Deus já sabia o que Ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam. O que é moldar? O que é moldar? Alguém já viu em filme uma olaria e o oleiro está lá tocando a sua olaria, um negócio redondo ali que funciona com um pedal, ele começa a girar conforme o cara vai batendo o pedal aqui, e em cima daquela roda que gira, tem barro, tem argila, e ali o oleiro vai moldando o vaso conforme a vontade dele. Se quer comprido, ele aperta um pouquinho mais, se ele quer um pouquinho mais largo, ele dá uma achatada, e vai, se ele quer muito lá, com um buraco grande, ele coloca a mão por dentro, vai fazendo o contorno. Isso é moldar.
faz isso na nossa vida. Sabe por que muitas vezes a gente toma na cara? Porque a gente não quer se sujeitar a Deus. A gente não quer fazer a vontade de Deus. Deus quer mudar a vida, Deus quer mudar comportamento, Deus quer mudar caráter, Deus quer mudar nosso ser pecaminoso, e nós não nos sujeitamos, porque se sujeitar a Deus é um gesto de humilhação. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos pois a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros, diz a palavra de Deus. Mas o povo de Deus foge de Deus para não ser forjado por Deus. Então Deus sabia desde o início o que Ele faria para moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu filho. Colossenses 1,15. A palavra de Deus fala assim: olhamos para o seu Filho, Jesus, e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo o que foi criado. Olhamos para o seu Filho, Jesus, e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo o que foi criado. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu Filho Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito para a sua vida. Deus anunciou sua intenção na criação. E o texto diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que nos honra sobremaneira. Não sabemos tudo que essa frase abrange, pode alcançar, mas nós podemos conhecer alguns dos aspectos que ela inclui. Por exemplo, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Segundo, somos inteligentes. Podemos pensar, ponderar. O que é para fazer e não faz, você está sendo responsável. Quando você sabe o que tem que falar e não fala, você está sendo responsável diante de Deus. Você vai prestar conta diante de Deus. Quando nós sabemos o que precisa ser feito e não fazemos, irmãos, quando Deus toca o seu coração, você sente, você discerne. Você entende que é Deus falando, você entende que é Deus mandando, você entende que é Deus dando ordem. É pelo Espírito. E quando nós não atendemos a voz de Deus, a ordem de Deus, nós vamos pagar por isso diante de Deus. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Sabe como você conhece Jesus? Tem gente que não conhece Jesus. Como pode isso, pastor? Tem gente que nunca leu o Evangelho, nunca leu Mateus, nunca leu Marcos, nunca leu Lucas, nunca leu João. É ali que você vai encontrar a identidade, a característica, a personalidade, o caráter de Deus. É na pessoa de Jesus Cristo. Não tem como você querer parecer com uma pessoa que você não conhece. Não tem como o seu caráter ser forjado ao caráter de Deus se você não conhece Deus. Não adianta você querer falar, eu quero tratar as pessoas igual Jesus tratou. E eu pergunto para você, como que ele tratou? Você não conhece Jesus? A palavra de Deus está na sua mão, está no seu celular, está no seu bolso.
E você não conhece Jesus, como você quer parecer com alguém que você não conhece? Fica difícil. A palavra de Deus diz assim: você foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Seja uma pessoa justa, seja uma pessoa santa, ou seja, separada. Pastor, separada do quê? Você já disse que já sabe o que é certo e o que é errado. Então seja separado das coisas erradas. Peça a direção de Deus para a sua vida. Você jamais se tornará igual a Deus, ou mesmo a um Deus. Essa mentira, que ele trata como mentira arrogante, é a mais antiga tentação de Satanás. Satanás prometeu a Adão e Eva que, se seguissem seu conselho, seriam como Deus. E muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem esta velha mentira, que somos divinos ou que podemos nos tornar deuses. E o desejo de ser um Deus manifesta-se todas as vezes que tentamos controlar nossas circunstâncias, o nosso futuro. Quem é que tenta controlar o seu futuro? Levanta a mão. Diga assim: não, vou me planejar, vou preparar, vou construir, vou fazer uma poupança rechuchuda. Estou planejando o futuro, estou controlando o meu futuro. Então, a gente tem essa tendência, consciente ou inconsciente, de querer ser um Deus. Como? Olha só, tentamos controlar a nossa circunstância, o nosso futuro e mais, as pessoas ao redor. Às vezes você não consegue controlar nem filho, nem filha. Que dirá pessoas que não é do seu núcleo familiar. Você não consegue controlar. Você lança a palavra é essa. Se a pessoa acatou. Se não acatou, o problema dela, ela vai colher as consequências disso. Mas como criatura jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se torne um Deus. Ele quer que você se torne santo. Que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A palavra de Deus diz assim: busquem uma maneira completamente nova de viver. Uma vida moldada por Deus. Uma vida renovada no interior. E que se demonstre na conduta de vocês, à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em vocês. Alguém já ouviu alguém dizer de alguém: esse aí é crente, mas não parece? Quem já ouviu? Faz assim com a cabeça. É crente, mas não parece não. Quem já ouviu? Cristão igual ele, eu não quero ser não. Por isso que eu não vou na igreja. Quem já ouviu isso? Tem muita gente, irmão, que está olhando para você. No seu trabalho, na sua casa, no meio da sua família, na própria igreja. Tem gente que conhece você, que não vai vir na igreja por causa de você, porque você não funciona como Cristo lá onde você está. Porque a pessoa não viu transformação, a pessoa não viu mudança de caráter, a pessoa não viu cura, não viu libertação, não viu nada, e muito menos a luz de Cristo na sua vida. A pessoa diz assim: nessa igreja com você eu não vou. Aí você vai com aquele papo: não, mas não tem que olhar para as pessoas. Não tem mesmo, tem que olhar para Jesus. Mas o nosso testemunho, ele manda muito.
O nosso testemunho manda muito. Eu acho que o Leandro que já usou essa palavra assim. Olha assim, que palavras, elas chamam a atenção, mas os exemplos arrastam a multidão. Eu não sei se é bem essa a colocação, mas é parecido com isso. Certa vez, um homem chamado, esqueci o nome dele agora, deixa eu ver se eu lembro aqui. Ele foi pregar, era um monge, ele foi pregar, estava passeando, chegou para o jovem e disse: ei, vamos evangelizar comigo? Se alguém lembrar, fala o nome para mim. Vamos evangelizar comigo? E eles saíram, foram andando pela praia, pela areia da praia. Foram, depois voltaram. Aí quando voltaram, o menino perguntou: mas você falou que nós íamos evangelizar. Aí ele disse para o jovem: olha, em todo tempo pregue o evangelho. Se necessário, use as palavras. Testemunho. O nosso testemunho manda muito. Jesus, quando estava na cruz, um dos ladrões falou assim: olha, se você é Deus, desce daí, salva você e salva nós mesmos. O outro ladrão disse assim: rapaz, você não sabe o que você está falando. Nós estamos nessa cruz porque nós somos culpados. Nós merecemos a morte de cruz, mas este homem aí nada fez. Testemunho. O testemunho de Jesus fez aquele ladrão assim: ele nada fez de errado. Ele está preso nessa cruz de inocente. Testemunho. Mas ninguém quer pagar com a vida sendo inocente. Ninguém quer pagar com a vida parecendo com Jesus. Ninguém quer enfrentar problema familiar, ninguém quer enfrentar problema financeiro, ninguém quer enfrentar problema de qualquer tipo sendo parecido com Jesus. Os apóstolos de Jesus, quando eles pregavam, eles ficaram felizes. Pedro e João, eles foram levados até o sinédrio, eles apanharam nas costas com chicotes, porque estavam pregando o evangelho. Falaram para eles: ó, nós vamos soltar você, mas não, pare de pregar sobre esse Jesus, pare de falar dessa palavra. E eles ficaram felizes por se acharem dignos por sofrer do Cristo. Eles se acharam felizes por se acharem dignos de sofrer por Cristo. Você sofre por Cristo. Você paga preço para estar aqui? Tem problema em casa com o marido, com a mulher? Tem problema com o filho para estar na igreja, com o marido? Muitas pessoas não vêm na igreja, não é por causa disso, é porque não querem. Querem a vida confortável, não querem pagar o preço de sair de casa para prestar culto a Deus. Querem o conforto da sala, querem o conforto do sono, mas não querem pagar o preço de se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Não querem buscar, mas querem ser cheios. Querem ser santo, mas o olho está no TikTok. Querem ser santo, mas o olho está na televisão. Querem ser santo, mas o olho está na internet. Vendo coisa que não presta, alimentando a alma com o veneno da internet. Querem se parecer com Cristo. Pastor, na época de Jesus não tinha internet. E se tivesse, você acha que seria como nós? E se tivesse, você acha que Jesus seria igual a nós? Que perde 2 horas no Instagram, mas não perde 1h30 em culto? Não ganha 1h30 em culto? Você acha que Jesus seria assim? O supremo objetivo de Deus para a sua vida, para a minha vida aqui na terra, não é o conforto, mas o
desenvolvimento de um caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente, se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar um clone. Deus criou você um caráter único. Não quer destruí-lo. O cristianismo ocupa-se de transformação do caráter, não de personalidade. Eu tenho minha personalidade e o meu caráter está sendo moldado ao caráter de Cristo. Você tem a sua personalidade e o seu caráter está sendo moldado ao caráter de Cristo. O caráter de Cristo só é impresso na nossa vida se a gente permitir que o caráter de Cristo seja impresso em nossa vida. Se você não permitir, Deus não invade a sua vida, Deus não arromba o seu coração, Deus não arromba a sua alma para imprimir em você coisa que você não quer. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus não fala para incrédulo, Jesus fala para a igreja. Jesus não fala para o mundo, eis que eu estou à porta. Jesus fala para a igreja, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou cear com ele e ele ceará comigo. Jesus quer cear com você. Jesus está batendo na porta. Jesus quer imprimir o caráter dele na sua vida e você não abra a porta. Não adianta querer ser igual a Jesus, a não pagar o preço a ser igual a Jesus. Não adianta querer ter caráter de Cristo, a não pagar o preço a ser igual a Cristo, a andar como Cristo, ter comunhão com Deus, ser uma pessoa ativa, ser uma pessoa bênção de Deus para as pessoas e para a igreja e para o mundo. Não adianta. É falácia, é história de carochinha, é história para boi dormir. Com quem você quer parecer? Você sabe com quem você se parece? Você se parece com sua mãe? Está errado, você tem que se parecer com Jesus. Você se parece com seu pai? Está errado, tem que se parecer com Jesus. Eu me pareço com minha avó. Está errado também, tem que se parecer com Jesus. Cristão tem que se parecer com Jesus. Cristão não tem que parecer com o pai, não tem que parecer com mãe, não tem que parecer com tio, não tem que parecer com vó. Não, cristão tem que ser parecido com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluias. Essa é a identidade que você quer carregar? A identidade do velho homem? Ser parecido com o pai e com a mãe é a identidade do velho homem. O seu pai pode ser uma bênção, pode ter um caráter intocável, mas não é Jesus. Deus quer que nós desenvolvamos um tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças. Se você conhece a palavra de Deus, você foi bem-aventurados. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições por causa do meu nome. Bendito e feliz sejam vocês, porque antes de vocês sofreram os profetas antes de mim. É isso. A pastora nunca vi essa palavra. Estava no Evangelho. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito na bem-aventurança de Jesus, nos frutos do Espírito. Pastor, o que é fruto do Espírito? Pelo amor de Deus, me explica o que é isso. Abre para mim Gálatas capítulo 5. Se tiver pronto para colocar, acho que é 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Tem amor nesse coração aí? Alegria. Você é uma pessoa alegre? É paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade.
Acabou? Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tudo isso estava em Jesus. Mansidão, paz, alegria, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Estava tudo em Jesus. Qual desses você tem na sua vida? Pastor, eu não tenho paz. Pastor, eu sou um tribulado, não tenho alegria. Pastor, eu não sou manso. Pastor, eu não tenho domínio próprio. Tem que nascer. A palavra de Deus diz, na segunda carta aos Coríntios 5:17, se eu estou enganado, coloca aí para a gente ver. E é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, a velha natureza, o velho eu, o velho homem, a velha mulher, já passaram. Se está em Cristo, já passaram. Eis que se fizeram novas. A obra do Espírito Santo de Deus em você. Eu ponho muita coisa aqui, isso a gente vai ficar enrolado. A obra do Espírito Santo de Deus em você. Para que serve o Espírito Santo na sua vida? Alguém consegue responder? Para que serve o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Para me orientar. O que mais? Convencer do pecado. Se o Espírito de Deus não convencer você do erro, do pecado, nem pastor, nem igreja te convence, nem marido, nem mulher. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem sido cristão e não tem tido uma vida de santidade diante de Deus, eu sinto muito em lhe dizer que o Espírito Santo de Deus está muito fraco na sua vida. Você tem dado lugar para outras coisas que não é o Espírito Santo de Deus. Se você faz coisa errada e não tem arrependimento disso, porque o arrependimento vem do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Se você fala o que fala, se faz o que faz e não se arrepende, é porque está faltando a atuação do Espírito Santo de Deus em sua vida. A palavra de Deus diz assim que a tristeza de Deus em nós, ela provoca arrependimento. Já a tristeza do mundo não provoca arrependimento. As pessoas erram no mundo, choram, fazem aquela cena, mas não é uma tristeza de Deus. É uma tristeza do mundo, que o mundo ensina, que o mundo faz, que o mundo apresenta. Mas ela não produz arrependimento. A pessoa sai dali, faz de novo. A tristeza de Deus que produz arrependimento, a pessoa faz, o Espírito Santo de Deus acende o alerta vermelho e a pessoa, meu Deus, ela já cai em arrependimento, pede perdão e volta. É Deus agindo na sua vida através do Espírito Santo de Deus. Se você trata mal a esposa, o esposo, o filho, o patrão, ou alguém, aí que você sai dali, o Espírito Santo já deu aquele alerta para você, é para você se arrepender.
dá um nome para o pecado. Olha, eu quero pedir perdão para você, porque eu te tratei mal. Deu nome ao pecado, tratar mal. Você tratou mal alguém essa semana? A tarefa do Espírito Santo produz um caráter semelhante ao de Cristo em nós. A palavra de Deus fala assim: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamos-nos mais e mais como Ele e refletimos sua glória cada vez mais. O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação. E esse é o terceiro propósito da sua vida sobre a terra. Está com a internet aí? Tem como procurar no YouTube aí mais ou menos aquela lagarta virando borboleta e a metamorfose? Você já achar um vídeo bonitinho aí no final? A palavra de Deus também diz: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. Olha só o que Deus faz na gente. O Espírito Santo de Deus, ele age, ele opera em nossa vida para que nós possamos obedecer a Deus. Você obedece a Deus não é porque você quer, não é porque você é o melhor, a melhor. É porque Deus, através do Espírito Santo de Deus, está colocando dentro de você esse desejo de obedecer. E esse desejo é para você poder fazer a Deus o que lhe agrada. Quem tem filho sabe o que é um filho quando desagrada o pai, quando desagrada a mãe. Pense Deus quando nós o desagradamos, quando nós somos filhos rebeldes, desobedientes. Aí Deus fala assim: está longe de se parecer com Jesus. Está longe. Mencione o poder do Espírito Santo, e muitas pessoas imaginam manifestações miraculosas, emoções intensas, mas na maioria das vezes o poder do Espírito Santo é liberado na sua vida de maneira tranquila e despretensiosa, de modo que você nem se dá conta, nem tem nenhuma sensação. Ele frequentemente nos toca com uma brisa suave. Algumas pessoas pensam que vão ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, vai começar a rodopiar, a piruleta, aquela barulheira toda. Não. Às vezes nesse silêncio aqui, só na melodia do piano, o Espírito Santo de Deus está tocando na sua vida aí. Está falando com você. Em nome de Jesus. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Se o Espírito Santo de Deus habitar em você, as características de Cristo vão ser produzidas em sua vida. Amém? Nós não conseguimos imitar o que é de Deus. Nós somos, por natureza de Deus, habitat de Deus. Deus habita em nós. E quando Deus habita em nós, as características de Cristo, elas aparecem. Elas são notórias. Louvado seja Deus. Nós permitimos que Cristo viva através de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em nós. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações da nossa vida e confiamos no Espírito Santo de Deus para nos dar força, amor, fé e sabedoria para fazê-la. Uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de nós, essas coisas estão sempre à disposição
quando pedidas. Eu acho que é o último ponto. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Diga assim: eu preciso cooperar com o trabalho do Espírito Santo na minha vida. Você deve cooperar. Amém. Você deve ser um cooperador do Espírito Santo de Deus na sua vida. Por toda a palavra de Deus nós vamos ver uma importante verdade ilustrada várias vezes. O Espírito Santo de Deus libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Ele libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Você tem que dar um passo de fé. Quando Josué se defrontou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do rio Jordão recuaram somente depois que os líderes, os crentes, pisaram na água corrente em obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. Amém? Amém. Vocês conhecem a história? O rio Jordão só se abriu para eles atravessarem com o pé enxuto somente quando eles colocaram os pés nas águas. Quando eles colocam os pés nas águas, elas se abrem, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Eles obedeceram a voz de Deus. Quando obedecemos a voz e a palavra de Deus, ela libera o quê? Poder sobre nossas vidas. Uma igreja poderosa é uma igreja que obedece. Sinais acontecem. Pessoas se convertem. Pessoas entram por essa porta e ficam. Não apenas visitam, elas ficam. Quando a igreja obedece. Diga-se comigo: a obediência libera libera o poder de Deus. Poder de Deus. Louvado seja Deus. Amém. Tem o Rio Jordão na sua frente, é um problema para você. O segredo para isso é obediência. Deus fala com você, irmão, na madrugada. Deus fala com você na sua oração. Deixa de ouvir os ruídos e passa a ouvir o fluido do Espírito Santo de Deus. Deus quer falar com você. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito dos seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. E essa é a forma que seu caráter se desenvolve. Pastor, você pode falar assim: pastor, mas eu sou fraco, eu tenho minhas limitações, eu tenho meus problemas diários. Louvado seja Deus por isso, porque a palavra do Senhor diz assim, que nós não devemos andar ansiosos com as coisas de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Mesmo com seus medos, mesmo com as suas fraquezas, você deve continuar adiante, você não pode parar. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que também está em crescimento. E cada uma dessas metáforas vai exigir uma participação ativa. Veja bem, sementes, elas devem ser plantadas e cuidadas. Os prédios, as edificações, elas devem ser construídas. Elas não aparecem simplesmente, você não deita e dorme e no outro dia acorda com um prédio em pé, não. E crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora esforço não tenha nada a ver com salvação, está relacionado com o crescimento espiritual. Você precisa se esforçar. O esforço tem a ver com o crescimento espiritual. Se você planta uma semente e não cuida, ela morre. Se você começa uma edificação e não trabalhar, ela não levanta. Se você tem um bebê ou uma criança e não der comida, leite, água, comida, morre. Esforço espiritual é a mesma coisa. Crescimento espiritual tem tudo a ver.
Se você não dá alimento para a sua alma, se você não ora, se você não lê, se você não busca a presença de Deus, você vai morrer espiritualmente. Não tem outro caminho. O apóstolo Paulo, quando fala que há muitos fracos e doentes, porque não sabem discernir o corpo de Cristo, está falando disso. Pessoas que não discernem o corpo de Cristo não sabem que é igreja. Não é só ceia. É que não discerniu o corpo de Cristo, não discerniu ainda que é um membro desse corpo, que precisa estar ativo, que é uma semente plantada, que é um pré-edificação, que é uma criança que precisa ser alimentada. Se não cuidar, morre. Por isso que há muito entre vós fracos e doentes, e não poucos. Por não saber discernir o corpo de Cristo. Tem crente que está morrendo espiritualmente e não está enxergando. A culpa é o problema, a culpa é o trabalho, a culpa é o cansaço, a culpa é a tarefa diária. Então não tem que deixar de ser crente. Tem que virar macumbeiro. Sai daqui que você vai encontrar na sexta-feira, você para macumba meia-noite. E gente envolvida com toalha e pano branco, fazendo despacho nas esquinas, e você está dormindo. Eu fui fazer uma entrega lá no São Conrado, no Caiobá. O que tinha de gente fazendo feitiçaria dentro de um candomblé. Homem fantasiado de demônio, com chifre vermelho, com capa preta, com calça preta. Parecia o diabo, me assustei quando vi aquilo. Está repreendido em nome de Jesus. E os crentes estão dormindo. Os crentes estão cansados. Os crentes não querem saber de auxílio ministério. Os crentes não querem pagar preço. Os crentes não querem vir no culto. Os crentes querem dormir. Não, deixa que o pastor pague o preço. Eu estou pagando o preço da minha vida. Você tem que pagar o seu. Eu não estou de pé porque eu sou melhor. Eu estou de pé porque a misericórdia de Deus está sobre a minha vida. E se a misericórdia de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua também. Está todo mundo no mesmo barco aqui. Eu fico olhando para essas coisas, eu fico muito chateado. E se você não cuidar da semente, se você não cuidar da edificação, se você não cuidar da criança, a criança morre, o prédio não edifica. É a sua vida. Você é uma semente. Se você não cuidar, você não vai crescer. Você é um prédio que está em edificação. Se você não cuidar, não vai chegar no topo. Você é uma criança, se não der alimento, você vai morrer. Os crentes estão arrastando na igreja, irmãos. Estão vindo na marra da igreja. Não estão aqui porque estão alegres, que querem cultuar a Deus, que querem celebrar. Estão aqui na marra. Estão aqui na marra. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios, é 8h31 ainda, parece que já foi muito, né? Mas é 8h30 ainda. Efésios capítulo 4, versículo 22 até o 24. Há 2 semanas atrás eu descobri que sou hipertenso. Você sabe que é uma pessoa hipertensa?
é uma pessoa que tem pressão alta. Eu comecei a fazer um mapa da minha pressão, 17, 16, 15, 17, 14. Eu falei assim, se eu não cuidar, eu vou morrer. É uma herança genética do meu pai e da minha mãe. Minha mãe é hipertensa, diabética. O meu finado pai morreu com menos de 30 anos. Morreu com hipertensão. Morreu com derrame. Então eu tenho essa herança genética. Eu fui ao médico e me receitou remédios para hipertensão e para o coração. Estou tomando. E além disso, você tem que fazer atividade física. Alguém sabe aqui o que é atividade física? Alguém aqui faz atividade física? Quem faz, levanta a mão. Pois é, o médico falou assim, você tem que fazer atividade física. E eu falei, estou lascado. Eu vou morrer. Porque eu não tenho tempo. Eu cuido da igreja, cuido da família, trabalho durante o dia, trabalho durante a noite. Que horas? Se eu não cuidar, eu vou morrer. Eu posso ser surpreendido com AVC. 6 horas da manhã, eu levanto minha cama e vou fazer a caminhada. É porque eu gosto? É porque eu quero? É porque eu preciso. Você ora não é porque você gosta e porque você quer, é porque você precisa. Você vem à igreja e participa dos ministérios não é porque você gosta e porque você quer, é porque você precisa. O dia que isso mudar na nossa vida, as coisas serão bem melhor. A gente deixa a necessidade de lado e começa a fazer com prazer. Eu estou na igreja porque eu quero, tenho prazer de estar lá. Eu oro porque tenho prazer na oração. Eu leio a Bíblia porque eu tenho prazer em ler a Bíblia. Eu estou nos cultos porque tenho prazer em estar nos cultos. O Davi falou assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente arruma tempo. Quando a água começa a bater nos tornozelos, um pouco acima, aí você arruma tempo. Arruma tempo para orar, arruma tempo para ler Bíblia, arruma tempo para acordar de madrugada e fazer caminhada. Para tudo a gente arruma tempo. Por que com Deus as coisas têm que ser diferentes? Eu participei de uma igreja que uma das meninas que fazia parte da igreja, não vou falar nem de que ministério, ela morava ao lado da igreja. Ela não participava de EBD. Ela não participava das orações. Ela fazia parte do ministério da igreja. Detalhe, ela chegava atrasada. Ah, é para Deus? Deus é pouco? Deus quer resto? Deus quer resto, então? Não, isso é para Deus. Tudo pode. É para Deus. Para Deus eu dou o resto da minha vida, para Deus eu dou o resto do meu tempo, para Deus eu dou o resto do meu esforço. Deus não merece o meu esforço, Deus não merece, Deus é pouco. Eu não estou aqui para defender minha causa, e nem a causa da igreja, eu estou aqui para defender as causas de Deus. E defender as causas de Deus, você toma chicotada pelas costas. Quer tomar chicotada pelas costas comigo? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, vamos junto para a crucificação. Porque ser cristão é isso.
Ser parecido com Cristo é isso, é defender as causas de Deus e morrer por Deus. Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele fez a vontade do Pai. Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Apanhou por isso, foi traído por isso, sofreu por isso, foi pregado na cruz por isso. Agora o crente quer oba-oba, quer vida fácil, quer vida sem problema, quer vida sem dificuldade. Vida abundante não é isso. Vida abundante, a comunhão com Deus, se parecer com Cristo e essas coisas. No mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Jesus Cristo venceu o mundo. A palavra de Deus diz assim: somos transformados pela renovação da nossa mente. A palavra grega para transformado, metamorfose, metamorfos, usada em Romanos 12, 2 e 2, Coríntios 13, 18, é usada atualmente para descrever a fantástica transformação sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Em terceiro lugar, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos e como você habitualmente age. A palavra de Deus diz assim: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente das verdades. Último, Deus usa sua palavra, as pessoas e as circunstâncias. Diga comigo assim: Deus usa sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para moldar você. Diga assim: para moldar a mim. Deus usa marido, Deus usa esposa, Deus usa filha, Deus usa pastor, Deus usa irmão da igreja, Deus usa patrão, Deus usa pessoa no trânsito, Deus usa todo mundo. Circunstâncias. Os três fatores são indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer, e as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, se reunir regularmente com outros crentes e aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis, garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses ingredientes para crescermos no capítulo a seguir, vai ser falado com Leandro. Muitas pessoas vão presumir que tudo de que necessitam para crescer espiritualmente é estudo bíblico e oração. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente por estudo bíblico e oração. Deus usa as pessoas. Ele normalmente prefere operar por meio de pessoas a realizar milagres, de forma que dependemos uns dos outros para alcançar comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem que haja relacionamento com outras pessoas. Lembre-se, está tudo em torno do amor. Amar a Deus e amar aos outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento.
A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. Antes fosse, né, irmãos? Instantânea. Ó, já veio o crente de datação, já está na bênção de Deus, não é assim. É um desenvolvimento que durará o resto da sua vida. E a respeito desse processo, o apóstolo Paulo disse: isso irá continuar até que sejamos maduros, como Cristo é, e seremos iguais a Ele. Você é um trabalho em execução. A sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o resto da sua vida. E mesmo assim, não será completada aqui na terra. Ela só será terminada quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Naquele momento, qualquer componente não resolvido em seu caráter será posto no mesmo pacote. A palavra de Deus diz que quando finalmente formos capazes de ver a Jesus em perfeição, nos tornaremos perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Porém sabemos que quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Diga para você assim: Deus está mais interessado no que eu sou do que eu sou, do que no que eu faço. do que eu faço. O que você é? Deus está mais interessado no que você é do que no que você faz. Porque o que você faz pode ser uma mentira. Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira, porque você levará o caráter para a eternidade, mas não a carreira. A palavra de Deus nos adverte da seguinte forma: não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, a qual vocês se moldam mesmo sem pensar. Em vez disso, fixem sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora, ao contrário da cultura que está ao seu redor, sempre conduzindo vocês para baixo, para o nível da imaturidade. Deus produz o melhor em vocês e desenvolve em vocês uma maturidade bem formada. É preciso que você tome uma decisão contra a sua formação cultural, para se concentrar em se tornar mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças como amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida nesse mundo tentarão moldá-lo à própria imagem. Lamentavelmente, um rápido exame em livros cristãos populares revela que muitos crentes abandonaram um modo de vida em razão dos grandes propósitos de Deus e contentaram-se com a estabilidade emocional e a realização pessoal. A pessoa diz assim: não, eu estou estabilizado emocionalmente, meu casamento está bem, os meus filhos estão todos encaminhados, eu estou bem financeiramente, então eu não preciso muito. Abandona o jeito de viver para Deus e se contenta com a vida emocional e se contenta com a vida da realização pessoal. E para ele basta. E o estudo fala que isso é narcisismo e não discipulado. Jesus não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar vidas equilibradas e confortáveis. O seu propósito é muito mais profundo. Ele quer nos tornar como Ele, antes de nos levar para o céu. Esse é nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Amém? Amém. Quantos aqui querem ir para o céu? Amém. Deixa Deus montar-nos. Há muitas coisas que Deus vai estar transformando nossa vida que não foi transformado ainda. Que vai chegar naquele grande dia e não mudou ali. E tudo isso vai ser colocado num pacote. Ele vai nos levar para o céu. E vai dar para cada um de nós, segundo as nossas obras.
está? O vídeo está no jeito? Vamos orar comigo. Pai, nós queremos te louvar. Coloca a sua vida diante de Deus aí. Nós queremos te louvar e te exaltar, Deus. Cada um aqui almeja algo diferente. O Senhor é Deus que sonda os corações. E o que nós almejamos. O intuito nesta noite, meu Deus, é que nós almejamos ser mais parecido com Cristo. Pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. E sabemos perfeitamente, Deus, que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para concluir. Transforma poderosamente nossos corações ao Senhor. Abençoa os homens desta casa, as mulheres, todos aqueles que enfrentam lutas diárias e que muitas vezes na tempestade da vida não conseguem ouvir a voz do Senhor. Às vezes, meu Pai, é necessário um lugar quieto. Às vezes é necessário um silêncio para ouvir a sua voz. Que o teu Santo Espírito possa tocar agora em cada homem, em cada mulher, em cada irmã aqui dentro. E somente ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Que nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus, colocar as nossas vidas diante do Senhor e dizer para nós mesmos: eu quero me parecer mais e mais com Jesus, o Filho de Deus. E que assim seja, meu Pai, sobre a vida da restauração. Que assim seja sobre a vida, meu Pai, dos seus filhos, em todos os lugares deste mundo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ver o vídeo. Vai ser projetado agora. Se alguém puder apagar as luzes. Tem como colocar de novo? Isso aqui, ó, é o que Deus quer fazer com nós. Quer nos tirar do casulo, transformando nossa vida de dentro para fora. E não apenas para transformar, mas para nos fazer voar na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu quero dar aqui alguns recados. Na quarta-feira, no curso de ensino, nós estamos estudando o
no primeiro livro dos Reis, sobre a vida de Elias. E está muito interessante o estudo. Venham participar do ensino. Culto infantil. Na quarta-feira temos o jantar também após o culto. Está também aberta a agenda do Ministério Jovens para o culto no lar. Os irmãos podem procurar o Leandro. Ali na mesa tem um caderno preto. É o caderno da visita pastoral. Você pode colocar o seu nome ali. EBD às 18 horas. Né? Nós estudamos hoje sobre o Pentecoste e o surgimento da igreja. No dia 30, culto de missão estaduais. Estará conosco aqui o missionário. Terá o quê? Terá cantina missionária com o Ministério das Mulheres. Amém? Então, dia 30, vai estar conosco aqui o pastor Djalma, que é o pastor lá da PIB, pastor de missões, vai estar pregando aqui. Irmão, chama as pessoas. Sabe, meu coração